Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos retomar nossas aulas, sem perder tempo, o tempo urge. Estudaram, né? Estudaram bastante, fizeram atividade, deu tudo certo e vamos continuar a nossa aula falando sobre as hipóteses de sucessão empresarial. Nós já falamos sobre a incorporação e falamos sobre a transformação e vamos ver se a gente conclui aqui essas hipóteses, tá certo? E nós vamos começar a falar seguindo o nosso material que eu já postei para vocês, que é a fusão, né? Todo mundo já ouviu falar da fusão e até sabe de exemplos, né? Aliás, nós temos o exemplo mais próximo da gente de fusão, vamos falar dele daqui a pouco, né? Vamos lá, fusão é o processo de unificação de duas ou mais sociedades em seus patrimônios que se unem para formar uma nova sociedade resultante desta unificação, sendo esta nova entidade sucessora de todos os direitos e obrigações vinculados àquelas sociedades fusionadas. A fusão pode ocorrer entre sociedades de tipos diferentes, né? Do mesmo jeito, né? Ou seja, né? Pode ser uma SA com uma limitada e assim por diante, né? Inclusive a incorporação também pode ser dessa forma, né? Uma SA incorporar uma limitada, tanto faz, certo? Há a extinção das sociedades que se unificam, nascendo uma nova sociedade. Fácil, né, gente? Fácil pra caramba. Então, vamos imaginar aqui, ó, por exemplo, né? Vamos imaginar a empresa A de Antártica, a empresa B de Brahma e a empresa S de Skol. Vamos imaginar que essa empresa A, B e S, de um dado momento da vida delas, querem se unificar, porque elas disputam um mercado comum. Pode ser por diversas razões, mas vamos imaginar, já que elas disputam um mercado comum, cada uma brigando por uma fatia do mercado, elas resolvem se unir para ver se juntas elas ganham uma fatia muito maior do que aquelas que elas conseguiam individualmente. Então elas, A, B, S, se unem e formam uma outra sociedade chamada Ambev. Agora, Ambev, né? Então a gente chama do que quiser, né? A Ambev, né? Então, eu coloquei o I porque já tem A aqui, né? Então vamos lá. Ambev, que depois ela mudou de nome. Bom, enfim, o que acontece com a empresa A de Antártica, B de Brahma e S de Skol? Elas são extintas para dar nascimento a essa daqui. Olha ela nascendo, a Ambev. Aí você fala assim, mas peraí, professor, eu tomo Antártica até hoje, eu tomo Skol, eu tomo a Brahma. Meu amigo, você não toma a empresa, você toma a marca Antártica, a marca Brahma, a marca Skol. A empresa não existe mais. A empresa Antártica não existe mais. Elas se uniram e criaram a empresa Ambev, né? Inclusive, é um dos nossos exemplos aqui, né, que eu trago para você. A união delas virou a Ambev. Então, essas empresas foram extintas para dar a oportunidade do nascimento de uma outra. São empresas que se unem para dar nascimento a uma outra empresa, tá certo? Elas são extintas e nasce outra. Essa é a grande característica da fusão, né? Na incorporação, uma é extinta, né? Aquela que é incorporada, e a incorporadora permanece. Então, não há nascimento na incorporação. Já aqui há o nascimento de uma outra empresa. Vamos para o próximo slide. Na fusão ocorre a transmissão dos direitos e obrigações das empresas fusionadas para a nova sociedade criada. Então, olha só, os direitos e obrigações da Antártica passaram para cá, os direitos e obrigações
da Brahma e da Skol passaram para cá. Então todos os créditos e débitos que essas empresas tinham agora pertencem à Ambev. Fácil, né? Fácil, né? A Ambev sucede às outras empresas em todos os seus direitos e obrigações, né? Ressaltando que a cerveja Antártica, ela é uma marca pertencente, era uma marca pertencente à Antártica, agora é uma marca pertencente à Ambev. E tem outras também, né? Tem outras marcas delas também, de cervejas que a própria Ambev produz, que são apenas marcas, certo? Fácil, né? Muito tranquilo. E aí no slide seguinte a gente coloca também como exemplo a junção da Sadia com a Perdigão, formando uma outra empresa que se chama Brasil Foods, BRF, Brasil Foods, e não existe mais Sadia e Perdigão. Mas você acha que elas iam perder a marca Sadia e a marca Perdigão? De forma alguma. Então a salsicha Sadia, que é a salsicha mais vendida no Brasil, e o presunto Perdigão, acho que sim, né? E o presunto Perdigão, que é o mais vendido também, eles mantiveram uma marca. Ou eles vão colocar, de repente, soltar uma marca nova chamada BR Foods. Imagina, o consumidor nunca ouviu falar esse nome, eu vou trocar aquela mortadela Perdigão pela uma mortadela da BR Foods, eu não sei o que é isso. E é assim que funciona o mercado. Eles mantêm a marca, certo? Essa é a nossa fusão, né? Lembrando, aí, lá no último slide para a gente ver, tá? Para não deixar passar. No último, vamos lá para o último slide. O último slide fala... Opa, voltando aqui, desculpem. Lá no último slide... Oh, meu Deus, cadê? O papel do CAD. Cadê o papel do CAD aqui? Aqui, o papel do CAD, né? Lá no penúltimo slide. O papel do CAD. O que é CAD? CAD. Olha só. CAD. Tá? O CAD é uma autarquia federal, que significa Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Todas essas manobras, todas essas formas de sucessão para acontecer, elas têm que passar pelo crivo do CAD, pela fiscalização do CAD. Sabe por quê? Imagina que essas cervejarias aqui, caso se unam, passem a dominar o mercado de cerveja. Passem a dominar o mercado de cerveja. Então vamos imaginar que de repente a Ambev coloca a cerveja dela a R$1. R$1 a cerveja. Como vão ficar as outras cervejarias, caso ela domine o mercado em proporções macro, né? As outras cervejas não conseguem manter o preço delas a R$1. Elas vão quebrar. Aí na hora que todas vão quebrando uma por uma, o que acontece com a Ambev, que é uma potência, aí agora ela resolve subir o preço dela a R$20, sei lá quanto. E aí ela domina o mercado e começa a explorar o mercado de forma criminosa. Então, o CAD fiscaliza isso, para não permitir que haja o abuso econômico por parte dessas empresas. E não permita a livre concorrência, porque a concorrência é a alma do negócio. Tem que haver concorrência entre as cervejarias, no caso, no exemplo que eu estou falando, né? Então, o CAD, ele fiscaliza isso. Na época que essas três cervejarias se fundiram, havia uma quarta cervejaria, que era a Bavária, que queria se fundir também. Só que o CAD estudou e vetou a fusão das quatro. Aí elas excluíram uma, tá? Para manter a livre concorrência, certo? Beleza? Vamos então voltar lá na nossa fusão, e a seguinte que nós vamos ver é a cisão. Cisão. O que é cisão? Cisão vem da palavra cindir, vem da palavra
que tem uma derivação também de incisão. O que é uma incisão? É um corte. Incisão nada mais é do que um corte, né? Então, quando você faz uma incisão para fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, você faz um corte. Então, a cisão de empresa é um corte que se faz na empresa. Tá certo? Vamos ler. A cisão, aqui, né, conforme Fábio Shoa Coelho, numa obra dele aqui que eu extraí de lá. A cisão é a operação pela qual uma sociedade empresária transfere para outra ou para outras, constituídos para essa finalidade ou já existente, parcelas do seu patrimônio ou a totalidade destes. Então vamos imaginar uma empresa. Uma empresa que se cindiu, fez um corte, se fatiou e quer transferir uma parte do seu patrimônio para outra empresa. Então, vamos imaginar que essa empresa aqui é a empresa A, tá? Aqui tem uma empresa B, tá? Aqui tem uma empresa B, e essa parte desse patrimônio vai para a empresa B. Isso é uma cisão. É uma cisão. Como se foi cindido apenas parte, a empresa A não foi extinta. A empresa A permanece existente. Em ela permanecendo existente, a gente chama de cisão parcial. É uma cisão parcial. Pela leitura, a gente vê isso. Se a gente tivesse, por exemplo, feito uma cisão, vamos pegar uma outra empresa aqui, tá? Uma outra empresa aqui que se dividiu em 3 partes e cada uma foi para uma outra empresa. E a empresa cindida deixou de existir. Aí a gente fala que houve uma cisão total. Então, quando a empresa tira uma fatia dela e transmite para outra empresa e continua existindo, é uma cisão parcial, porque ela continua existindo. Foi só uma parte dela que foi embora. Mas existem casos que a empresa ela quer ser extinta e ela não consegue ser transmitida para uma pessoa só. Aliás, se fosse para uma pessoa só, seria incorporação. É uma empresa sendo absorvida integralmente por outra. Mas ela não consegue, não consegue vender ela inteirinha. Então ela se fraciona e se vende cada parte para uma empresa diferente. Então é fatias, mas como ela não existe mais, ela vai ser extinta, a gente chama de cisão total. Tá certo? Isso é a cisão. O exemplo que eu trago para vocês é de uma empresa chamada Abbott Laboratories, americana, tá? Norte-americana, que por causa de problemas, ela explorava produtos na área médica e na área de farmácia. E ela não queria mais manter as duas atividades. Então ela se dividiu e vendeu a parte de medicamentos para uma outra empresa, né? E manteve só a parte médica. Então ela vendeu uma parte dela e se manteve. Isso foi uma cisão parcial, tá certo? Essa é a cisão. E as empresas que adquirem a fração também assumem os direitos e obrigações daquela empresa cindida, tá certo? Última! Será que nós vamos conseguir? Essa é legal pra caramba. Ó. Joint Venture. Nome bonito, né? Nome bonito, vamos lá. Nome bonito. Joint Venture, joint, articulação. Venture, risco, aventura. É uma expressão de origem inglesa que significa empreendimentos conjuntos ou a união de duas e mais empresas já existentes com o objetivo de iniciar ou realizar uma atividade econômica comum por um determinado período e visando, dentre outras coisas, o lucro. Então são duas ou mais empresas
tá? Então são duas ou mais empresas que se unem, não para formar uma terceira empresa necessariamente, mas, então, joint venture, então a empresa A empresa B, elas se unem com um objetivo econômico, tá? Com um objetivo econômico comum. Duas empresas. Pode ser dos mesmos segmentos ou de segmentos diferentes, tá certo? Para formar, para se unir em busca de um objetivo comum que é o lucro, tá certo? Elas podem, conforme o mesmo slide, tá? Joint venture contratual, elas apenas se unem, fazem uma parceria e exploram a atividade. Exploram a atividade. O exemplo que eu trouxe aqui, para a gente caber bem, né? Foi a BR Foods, juntamente com uma outra empresa chinesa, que se chama por aí, né? Então, essa empresa, BR Foods e essa empresa chinesa, se uniram para que a BR Foods lançasse os seus produtos lá na China, né? Para ver se podia vender lá. Lá eles comem tudo, né? Onde eles estão comendo, né? Come rato, barata, não sei, come tudo. Quem sabe eles não comiam também um presuntinho, né? Da Sadia, do Perdigão, uma salsicha da Sadia, um presuntinho da Perdigão. Então, lançaram isso. E essa parceria delas foi uma joint venture contratual. Uma pessoa jurídica com outra pessoa jurídica fizeram um contrato de direitos e obrigações temporário, tá certo? Para lançarem produtos na China. Com o know-how dessa empresa chinesa, a BR Foods lançaria os produtos dela lá também, tá certo? Essa é um exemplo de joint venture contratual. E nós temos também o joint venture societário, tá? A joint venture societária, que implica a criação de uma nova empresa. Então, é uma nova empresa. Se é uma nova empresa, é uma pessoa nova. Só que é temporário. É uma pessoa nova já com data para morrer. Joint venture é sempre temporário, tá? Joint venture é uma aventura. Então é aquele negócio, né? Duas pessoas se unem. É uma aventura de carnaval. Vamos imaginar assim. Lembra aquele carnaval? Aqueles carnavais, né? Então as duas pessoas se unem, passam bons momentos juntos, é temporário, cada um usa um pouco do outro e depois, tchau. O tempo agora a Deus pertence, esse nosso tempo deixa pra lá. Tchau, foi bom enquanto durou, valeu, vou atrás de outras aventuras, tá? Se o casamento deu certo, casa e fica junto, e aí já não é mais uma joint venture. Pode ser o quê? Uma fusão, tá certo? Então, se for um casamento, né, até que, né, para durar para sempre, vai ser uma fusão. Se não é uma joint venture, é só para alguns momentos, algum tempo. Um exemplo mais clássico que nós temos aqui no Brasil, que não tantos se lembram, apenas aqueles velhos lá que lembram, né? E eu trouxe aqui para vocês, é a Autolatina. A Autolatina foi uma joint venture formada entre a Ford e a Volkswagen. Então aqui nós temos a Ford e a Volkswagen, né? A Ford e a Volkswagen, e juntas elas ficaram sócias, como se fossem duas pessoas físicas formando uma pessoa jurídica, mas aqui não. Aqui são duas pessoas jurídicas formando uma outra pessoa jurídica, que é a Autolatina. A Autolatina. A Autolatina, ela durou entre 1987 a 1996. Foram os melhores carros que nós tivemos aqui no Brasil, juntando a mecânica maravilhosa que a Volkswagen tinha, com o acabamento maravilhoso da Ford. Então, tinha o golzinho, né? O golzinho, a Volkswagen tinha um motor AP, a Ford tinha um motor CHT, que era um motorzinho fraco. Então, eles juntaram
Nossa, era cada carro bom, cara. Então, por exemplo, a Volkswagen lançava o Santana Quantum, enquanto a Ford lançava o Versailles. Eu tive, por exemplo, um Verona, que era da Auto Latina, carro fantástico. Eu tive o Logos, que também era um carro muito bom, tá? Eu não tive. Aí tinha também o Pointer, o Escort, que eles eram carros que disputavam um mercado parecido, mas tudo que entrava era deles mesmos. Então essa é a joint venture societária. Criaram uma empresa nova, com data para acabar. Então aqui no caso durou de 87 a 96. Tá certo? Vamos concluir a nossa aula. E a atividade do dia é igual à atividade da semana passada, só que adequando aqui agora, tá? E se possível, falem do CAD também. Falem do CAD para vocês se aprofundarem. E semana que vem a gente vai fazer uma atividade assim muito joia, fantástica. A gente não pode falar as palavrões aqui, né? Vai sair no YouTube. Tá certo? Então, pesquise situações reais e hipotéticas envolvendo as formas sucessórias estudadas. Mas falem do CAD também, já que vocês aprenderam, né? Ou então me mencionem uma situação onde o CAD atuou, tá? Como eu mencionei aqui, onde o CAD está atuando. Existem muitas empresas tentando fazer esse tipo de manobra sucessória e o CAD fica em cima atrapalhando a vida deles. O CAD, né? Ele tá vendo, ó? Orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos do poder econômico, exercendo um papel tutelador de prevenção e repressão desse poder econômico. Então ele tem papel preventivo, repressivo e educativo das empresas. Tudo isso em busca da livre concorrência. Tá certo? E tá acabando aqui o meu tempo. Beijo, até a próxima.